Hoje vamos falar como se virar quando a demanda aumentar. Beleza, Lamonte, vou aprender a reparar a placa, vou pegar a placa para dar manutenção e quando a demanda aumentar, que assim, naturalmente quando você começar a reparar placas, você fazendo um serviço de qualidade, como assim não, um serviço de qualidade? É simplesmente reparar a placa do cliente, é um serviço de qualidade, tá? Simplesmente isso. Você começar a reparar a placa do seu cliente, né? E, e dar certo, se reparou, botou lá de volta, a máquina voltou a funcionar, você já ganhou moral com aquele técnico. Naturalmente ele vai lhe divulgar, tá? É instintivo do ser humano. Especialmente se na sociedade tiver poucos profissionais da área. A sua demanda vai aumentar. Você vai falar com técnicos, né? Você vai se divulgar, a gente falou de divulgação, como se divulgar. E vai aparecer serviços. E você vai se deparar com equipamentos para analisar e vai aumentar a sua demanda. E quando você começa, você tem medo. Acho que todos têm esse medo. A maioria, todos não. Mas a maioria tem esse medo. Eu também tive. Que se eu me divulgar, amanhã vai aparecer 50 placas para eu reparar e eu não vou conseguir dar conta. Porque essa aqui eu reparei em 2 dias. Aí o cara faz essa analogia. Essa aqui eu demorei 2 dias. Então se eu receber 10 placas, não sei, 20 dias. Não vai dar certo. Não vou conseguir entregar. O cliente não vai querer. O cara já fica com medo de se divulgar. Começa por aí. Porque se eu souber, aí tem a história, aí o cara bota a desculpa no quê? Ah, é meu nome que tá em jogo, não sei o quê. Só que acontece, é o medo de não dar conta. Eu também tive esse medo. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Não acontece dessa maneira. Você não divulga hoje, amanhã tem centenas de placas na sua porta para você reparar. No máximo que vai acontecer é tu ter um cliente que tem uma demanda alta ali, que tem muitas placas paradas, e aí ele vai te mandar a placa para tu analisar. Isso pode acontecer, isso pode ser possível. E aí, o que eu oriento até os meus alunos, eu oriento os meus alunos ao quê? Se divulgue e diga que você está começando. Porque quando você está começando, é que nem aquele adesivo que o pessoal bota aqui atrás do carro, recém-habilitado. Então é recém-climatrônico. Climatrônico informação. Você bota lá e avisa o seu cliente, porque aí você vai conseguir, ele vai ter um pouco mais de paciência com você, tá? Mas naturalmente vai aumentar essa demanda, né? De novo, só quebrando um pouco desse medo, porque esse medo às vezes te trava. Me travou durante um tempo. Passei muito tempo sem me divulgar com medo de, se der. Lembra que não sei se já contei pra vocês, mas eu só trabalhava à noite na minha avó, né? Eu tinha um quarto na minha avó e eu reparava placa quando eu trabalhava em outras empresas de manutenção eletrônica. Comecei trabalhando só à noite. E aquele tempo da noite era limitado, então eu tinha medo de pegar muito serviço e não dar conta. Tinha também esse receio. Então eu compartilho com vocês esse medo. Porém, vai aumentar. Naturalmente vai aumentar. Se você não fizer nada, só fizer um bom trabalho, não fizer nada de divulgação, vai aumentar a sua demanda. Porque se faz um bom trabalho, vai ter sempre alguém satisfeito com o cara que repara a placa para ele, vai ter sempre alguém com placa parada para reparar, não sabe quem repara, que vai mandar a placa para você. Quando essa demanda aumentar, você precisa de metodologia de análise. É isso que eu vou trazer para vocês hoje. Como você se vira quando a demanda aumenta? O que eu fiz lá atrás? O que eu faço até hoje quando a demanda aumenta? Qual o tipo de habilidade que eu tenho que desenvolver para dar conta da demanda? Tá? Isso eu vou compartilhar com vocês. Parte dele é o meu método, né? O método que eu desenvolvi, crio, aplico até hoje. Meus alunos sabem que método é esse. Aplicam até hoje. É um método de análise de qualquer placa eletrônica. É um método que ajuda você a agilizar o procedimento, os processos. Primeiro, seja organizado. Naturalmente, você vai tender a ser desorganizado. Sua bancada vai tender a ficar desorganizada. Toda vez que você pega muita placa, você vai ter que adaptar um sistema de refrigeração na sua bancada. Então, isso por si só já não é tão organizado assim. Então, busque organização, porque a organização vai ser primordial para você conseguir produzir bem, né? Produzir bastante nesse mercado. Conseguir ter uma ótima produtividade, mesmo trabalhando só. Só o cara faz o quê? O cara recebe a placa, o cara passa o orçamento, o cara faz a pré-análise, o cara repara a placa, o cara embala a placa, o cara negocia desconto com o cliente, o cara envia a placa para o cliente, o cara recebe garantia, sua garantia. Então, você faz tudo. E eu sei como é isso, já fiz isso. Já estava desse lado aí, já fiz essa parte aí. Galera, eu vou beber mais água que o normal hoje.
Minha garganta tá um pouco arranhando. Então, vai exigir que você tenha uma organização. Então, desde o número de série, como eu já tinha falado semana passada, o número de série na placa eletrônica, desde um plástico bolha, uma caixa organizada, tudo separado do cliente. O cliente chegou, as coisas dele num canto só. Não mistura as coisas dos clientes. Não mistura material de clientes diferentes. Você vai se confundir. Deixa tudo organizadinho, cara, bem direitinho. E aí, vamos falar de modus operandi. Minha metodologia de análise. Como é que você vai fazer para analisar qualquer placa eletrônica? Se liga só. É um método simples de 3 passos. Vou explicar para vocês aqui, tá? De maneira teórica. Né? Não vou ter como fazer prática com vocês hoje, mas se você pegar a teoria, você já vai conseguir aplicar. Já vai te ajudar até na parte de refrigeração, tá? Então, se liga só. Método de 3 passos para você analisar qualquer placa eletrônica de maneira rápida e fluida, tá? De maneira eficiente. Método OET. 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 É do Ceará, né? Ou se você for do Sul, é OET. Então, método OET. Ouvir, examinar e tratar. Ouvir, examinar, tratar. Ouvir, examinar, tratar. Ouvir, examinar, tratar. É um mantra. Toda placa que eu pego para analisar, eu escuto, eu examino, eu trato. Eu escuto, eu examino, eu trato, eu testo, né? Ouvir, examinar e tratar. Ou testar. OET. O que é esse método? Vamos lá. Primeiro ponto. O mais importante deles. Ouvir. Ouvir é o mais importante. O ouvir é que vai determinar se vai ser um reparo rápido ou não. O que é basicamente ouvir? É coletar o máximo de informações possíveis. Pegou uma placa para analisar? Código de erro é o primordial. Comportamento da máquina. O que apresentou? Depois de que situação que apresentou o problema? Enfim, todas as riquezas de detalhes. Então, ouvir é mais importante por quê? Quanto mais informações eu tiver, mais rápido eu consigo reparar. Vou citar um exemplo para vocês aqui, ó. É que a gente tem uma equipe que vai buscar e deixar a placa do cliente. A gente tem um profissional que a gente chama de mototécnico. Nosso mototécnico da Lautec, ele vai no cliente, tira a placa. Quando ele tira a placa, ele analisa a placa. Ele restringe o defeito. Por exemplo, às vezes sou eu esse cara. Às vezes eu vou lá no cliente e analiso o defeito da placa. Quando eu chego com uma placa que boto na bancada para os meninos da bancada analisar, sei lá, trouxe e vou entregar para eles analisarem, eu já digo, ó, o defeito dessa placa é o erro tal, e o defeito está no circuito tal. O cara que pegou a placa com essa informação, ele vai em cima do circuito. Por exemplo, chego para você, entrego uma placa, para você, que talvez você nem sabe nada de eletrônica. Eu entrego a placa para você e você recebe a placa e eu digo assim, cara, o defeito dessa placa é defeito de sensor. Mais especificamente, o sensor de degelo. Verifique se o sensor está bom ou o circuito do sensor. Aí eu te entrego essa informação, tu pega a placa, tu vai analisar a placa toda? Não, tu vai analisar o circuito do sensor. O que eu te falei, sensor, circuito, sensor. Porque tu ouviu bem. Eu te dei o máximo de informações possíveis. Com o que eu tinha. Então você ouviu. Ao ouvir, você tem o input, a entrada de informação. É diferente de eu chegar com a placa e dizer assim, ó, cara, essa placa apresentou problema. Qual foi o defeito? Não sei. Cheguei lá, estava fora já a placa, não tive como botar de volta na máquina, o cliente disse que o defeito estava na placa. Provavelmente, o que você acha que vai ser mais rápido o reparo? Da primeira estação ou da segunda? Provavelmente da primeira, né? Por quê? Porque eu tenho mais informações. Então, ouvir tem a ver com ouvir informações. Ouvir a máquina. Como assim não ouvir a máquina? Se a gente escuta a máquina. Ouvir a máquina é ouvir o código de erro. Né? Ver o código de erro. Ver qual o comportamento que a máquina está apresentando. Que comportamento é esse que você está apresentando? Onde é que parou de funcionar? O que é que está errado do funcionamento correto? Ah, tem que partir o compressor nessa hora e não está partindo. Ah, parte o compressor, mas não parte o ventilador. Beleza, posso até não ter o código de erro, mas se tiver o comportamento da máquina errado, já vai ajudar. Então, o código de erro, comportamento da máquina. Técnico que analisou a máquina. O que o técnico falou? Cara, cheguei lá, estava assim, assado. Não ligava o LED e tal. Erro de comunicação, eu passei um fio
e não continua dando erro de comunicação. Informações do técnico, ouvi o técnico. Ouvi o cliente. Ah, faltou energia, quando voltou, queimou o ar-condicionado. Opa, sobretensão. Né? O bom é quando esquece de perguntar. É verdade, aí atrapalha. Então, você checa todas as informações possíveis. Porque tudo... Por exemplo, erro de compressor. Se o compressor não partir, é uma linha de análise. Se o compressor partir, é outra linha de análise. Dependendo do comportamento da máquina, você vai ter uma análise diferente. Dependendo do comportamento da máquina, você vai ter uma análise diferente. Então, eu vi o principal ponto, o primeiro. Por isso que ele é o primeiro, não é à toa. Segundo ponto é examinar. Examinar o quê? Ah, o cliente disse que o código de erro é tal. Vamos examinar aqui na bancada? Deixa eu energizar aqui a placa. Vou energizar aqui a máquina, ver se ela dá o código de erro que o cliente relatou. Vou verificar aqui os níveis de tensão da placa. Vou verificar o comportamento, se de fato bate com o que o cliente relatou. Isso é o examinar. Né? Isso é o examinar. Eu ouvi, o cara me disse tudo o que aconteceu com a máquina. Chego na minha bancada, chego lá em loco no cliente. Cara, vamos botar ela para rodar aí? Eu fui analisar um chiller semana passada. O cara me relatou, cara, o chiller tá assim. Antes de eu chegar na máquina, o que acontece na máquina? Cara, lá ela dá erro tal, tá aqui esse erro 32, que era erro de sequência de fase do compressor. Erro de sequência de fase do compressor. Né? Erro de PM aquecido, porém a parte térmica já foi trocada. Fui lá, eu tava usando como exemplo, né, que eu fui semana passada. Fui lá, cheguei no Chile, o cara me disse, lá, mano, erro 32, erro de sequência de fase do circuito B errada. Beleza. Ouvi. Cara, liga a máquina aí pra me ver. Liga a máquina. Ele ligou a máquina, e aí entrava o circuito A, na hora que entrava o circuito B, desligava o circuito B. E dava essa falha. Então, eu ouvi o que o cliente falou, eu examinei. Que é o exame? Eu quero tirar informações do sistema. O que acontece? Né? O que acontece? E aí o exame lá foi mais detalhado. Eu fiz tanto esse exame de comportamento, como eu fui medir algumas coisas. Né? No exame que você vai botar as cabeças a funcionar, só para depois você tratar. O que é o tratar ou testar? O T do método pode ser ou tratar ou testar. É o quê? Aí eu restringi o problema. Eu vou mexer no circuito A desse chiller, por exemplo. Eu vou mexer na placa, se dando erro de sensor, como o Leandro perguntou aqui, do IPM. Eu vou mexer no circuito de comunicação da placa. Não faz sentido. Entende? Então, quando você escuta a máquina, você vai em cima do circuito que está com problema. Ouvir, examinar. Vou examinar o circuito. Vou examinar a placa como um todo, para bater o código de erro, e depois eu vou restringir o defeito ao circuito. Assim como lá no Chile, eu restringi o defeito os dois compressores do circuito B. Depois eu fui examinando e tratando. Aí você fica lá e cá, até corrigir o defeito, você vai ficar examinando e tratando, examinando e tratando, examinando e tratando. O que é o tratar? O que é o testar? Aí eu vi lá que tinha uma fase investida do compressor, investi, desinvesti. Não mudou nada. Aí eu disse, aí eu volto, examinar. Mas, como é que a placa vê que o compressor está em rotação contrária? Tem uns pressostatos aqui, deve ser porque o pressostato não está variando, e aí ela não identifica. Deixa eu tirar aqui o pressostato. Quando eu tirei o pressostato de uma máquina, tirei o pressostato da placa, ela não identificou com falha de pressostato. A placa do circuito B. Eu disse, opa! Então eu estou o quê? Estou testando. Estou examinando e tratando, examinando e tratando, examinando e testando. Estou examinando e testando. Certo? Então, a cada teste, a cada exame eu faço um teste, a cada exame eu faço um teste, fica intercalando. O que é o exame? Eu vou lá e interfiro no circuito. Então, eu tirei lá o conector, liguei a placa, não deu, eu falei, opa, a placa não está identificando o sensor de pressão. Deixa eu tirar da primeira, tirei da primeira do circuito A que estava bom, ela dava falha de transdutor de pressão. Do circuito B não dava nada, essa placa está com problema. Então, eu fui restringindo um circuito gigantesco de um chiller, eu vou analisar a placa que o conector, dos dezenas de conectores que tem na placa, eu vou no conector do circuito de pressão, do transdutor de pressão. Por quê? Porque eu tenho uma metodologia. Metodologia, parece besta, parece simples. Mas a metodologia que faz você ser rápido na análise. O que tinha meses que ninguém reparava lá, meses. Eu reparei numa manhã. Com metodologia. Foi fácil? Foi simples? Não, teve uma análise. Mas sem metodologia eu poderia ter passado dias lá. Certo? Então,
O mesmo acontece com a placa eletrônica. Lá o defeito era de placa. Placa, você pegou a placa, você vai analisar. Ah, o defeito é nos... Como eu falei aqui, vou usar o exemplo aqui real do Leandro. Erro no sensor de temperatura, superaquecimento do IPM. Superaquecimento do IPM, a placa me disse isso daí, esse código de erro. Eu vou examinar, vou botar na bancária, vou ver se de fato superaquece esse IPM. Vou montar na minha bancária, vou partir o compressor e vou ver se vai estar superaquecendo. Encosto no dissipador, ver se está superaquecendo, ver se ela dá falha de superaquecimento. Faço um exame. Depois de examinar, vamos dizer que na bancada deu a mesma falha. Aí eu vou tratar, vou testar. Pois beleza, depois bora aqui. Eu sei que dentro do IPM tem um termistor, tem um sensor de temperatura interno do IPM. Deixa eu medir ele aqui. Vou medir ele aqui, pá, tá com o valor correto? No datasheet tem dizendo o valor dele. O datasheet é documento, é um documento que fala sobre o componente. Ela vem dizendo qual o valor, geralmente é 40, eu não lembro, se é 10K ou 40K, uma coisa assim. E aí eu vou lá, meço o resistor de temperatura. Checa o circuito dele, tá chegando no micro, será que essa trilha tá aberta? Se a trilha estiver aberta, o micro não vai ler a temperatura desse PM, pode dar falha de PM. Tá percebendo que eu não vou analisar outros circuitos, eu vou analisar o circuito que a placa me falou. Então, eu vou examinar e tratar e testar o circuito que está com problema. Isso é uma maneira eficiente de você analisar a placa eletrônica. É uma maneira eficiente de você analisar defeitos eletrônicos. É uma maneira eficiente, entendeu? Porque você pensa como é que a placa funciona. Meu mentor dizia assim, lá, Wander, se tu fosse uma placa eletrônica, como é que tu... Por que tu causaria esse defeito? E eu sempre penso assim, e ensino a vocês, esse é um passo para vocês. Se a placa, pense como uma placa, se você fosse uma placa, por que você daria esse defeito? Se eu fosse uma placa, por que eu daria esse defeito de superaquecimento do IPM? É esse tipo de análise que a gente faz. Então é ouvir, examinar e tratar. Quanto mais importante ouvir, porque quanto mais informação eu tenho, menos eu examino, menos eu trato. Por quê? Eu vou em cima do componente. Muitas das vezes a gente vai em cima do componente. Muitas das vezes a gente vai certeiro ali. Por quê? Porque se restringe tanto que quando eu venho com o multímetro para testar, e eu vou testando e identifico ali o problema, identifico o problema no componente que está com problema. Ao trocar o componente, que a gente repara nível de componente, tá? A gente não sai trocando para ver se dá certo, não. Para tentar a sorte. Não, a gente vai, troca o componente que está com defeito. Então a gente testa o componente antes. Tá com problema? Tá. Então, vou trocar. E muitas das vezes os componentes que você troca, que você tem certeza que estava com problema, é o defeito do circuito. Alguns defeitos são mais complicados, claro, mas outros são extremamente simples. Que rapidamente você resolve o problema. Então, quando você tem, como eu falei, né? Aí aumenta a demanda. Quando aumenta a demanda, graças a Deus, nem todo defeito é defeito difícil. Pelo contrário, a maioria são defeitos simples. A maioria são defeitos repetitivos. Você nasceu para ser médico e está na eletrônica, exatamente. É o modelê da medicina, exatamente. É igual você vai no médico. Você vai no médico, o médico vai chegar lá e vai dizer, eu tô com dor de cabeça, depois eu comi não sei o quê. Aí o médico vai passar um exame, ele vai analisar seu exame, depois vai passar um diagnóstico para você, para ele tratar. Exatamente isso. É assim que um médico bom, né, trabalha. Tem médico que você vai lá, ele não olha nem na sua cara, ele passa lá um Dorflex e um dipirona e resolve todos os problemas. Né? É bem isso mesmo, tá? E aí, seguindo. Então, exatamente, como diz o Ernesto, defeito sabido é o melhor. Sorte. A maioria das pessoas acham que é sorte. Você vai testando. Outro dia eu vi um vídeo no YouTube de um cara dizendo assim, ó, erro P0 na carne, solucionado. Beleza, o bicho viu aí, né? Vai que era um caminho que eu não tinha seguido ainda. Que aprendizado eu tô sempre disposto a aprender. Fui analisar o vídeo do cara. Foi o cara fez. Peguei essa placa com erro P0, aí eu comecei. Troquei o chaveador, não deu nada. Troquei o LN, não deu nada. Troquei o relé, não deu nada. Troquei esse aqui, não deu nada. Trocou. No final das contas, troquei o IPM, ó. Resolvi o problema P0. Tá aí. Eu disse, que aprendizado teve aí, meu amigo? Que loucura é essa daí? Entendeu? O cara acha que eletrônica é isso. A eletrônica não é desse jeito, galera. Se eu for trocar todos os componentes de uma placa que eu vou analisar, eu não conseguiria reparar placas em quantidade. Tá? E a gente tem aluno que repara 10 placas por dia, 17 placas por dia, 20 placas por dia, 5 placas por dia. Entendeu?
Como o cara consegue esse nível de produtividade? O cara consegue porque tem metodologia. Porque os defeitos se repetem. Que bom que os defeitos se repetem. Que bom que os defeitos se repetem. Nosso mercado, ó, eu venho do mercado industrial. Industrial é assim, ó. Eu peguei esse equipamento aqui, industrial. Abri a placa, vi a placa dele, pá. A chance de eu ver esse componente de novo aqui, esse equipamento de novo, é no mínimo de 1 ano de demora. Então, todo equipamento que você pega novo, todo equipamento que você pega é um equipamento novo, na indústria. No nosso mercado da climatização, é muito repetitivo. Tem milhares de placas Samsung 9000 BTUs, tem milhares de placas Consul, né? Milhares de placas daquele modelo. E os defeitos, por exemplo, erro E7 na Electrolux. Quantas dezenas, quiçá centenas de placas nós já reparamos aqui com o R7? Se juntar meus alunos, são mais de centenas e centenas de placas reparadas. Com o defeito, o R7, a gente já acha bom. Acha bom. Chegou, ô R7, manda. Espera aí, que é questão de 20 minutinhos eu te devolvo. Entendeu? Porque os defeitos se repetem. Então, quando você pega um grande volume de placas, e não tenha medo de pegar esse volume de placas, tá? Ele vai lhe exigir agilidade, usa essa metodologia, 3 passinhos simples. É bom porque é simples. É simples e fácil de entender. Tá? De aplicar também. Só que muita gente esquece de aplicar. Pula etapas. Esquece de perguntar, esquece de examinar. Quer ir, eu reparei uma vez esse circuito trocando esse componente. Nosso cérebro, ele tende a ir, se o defeito for o mesmo código de erro naquela mesma placa, a sua tendência é ir no mesmo componente. E quando não for, aí você tem que usar a metodologia de análise. Tá? E aí você vai ganhando know-how, vai ganhando conhecimento, e você vai ganhando agilidade. Por quê? Os defeitos se repetem. Se você pegar 100 placas, eu arrisco dizer que é ou 70-30 ou 80-20. A questão de dificuldade. Né? A maioria dos efeitos são rápidos e simples de serem executados. Alguns são mais complicados e demoram, sendo bem franco com vocês. Tá? Mas nem todos são. Se todos fossem, todo defeito tivesse que analisar a placa toda, eu não ganhava dinheiro com reparo de placas. Meus alunos não ganhariam dinheiro com reparo de placa. Então só se ganha com reparo de placa porque a gente tem agilidade. Tá? É um serviço, até quando eu converso conheço muita gente da área da manutenção eletrônica, né? Então meus mentores anteriores são da área da manutenção eletrônica, um de módulos de injeção eletrônica, outro de industrial hospitalar, e lá o custo do reparo é muito maior do que o nosso. O valor do reparo é reparo de 10 mil reais, 5 mil reais, os mais baratos são 800 mil reais. São reparos dessa ordem de grandeza. Quando vem para o nosso mercado, a gente tem reparos de 300, né? 350, 400, 150, 200, essa média assim de entrada, né? Claro, tem os reparos de 5 mil, de 2 mil, 3 mil, tem também, tá? Esse que muitos de vocês não enxergam isso, mas tem também. Placa de ar-condicionado, tá? Tem placa de ar-condicionado que custa 45 mil reais, tem placa de ar-condicionado que custa, sei lá, 6 mil, 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais, 25 mil reais. Tem sim, tá? Tem que eu cotei já. Eu tô dizendo que eu cotei. Aí 45 mil eu cotei. 45 mil reais uma placa de um sistema de ar-condicionado. Então, mas tem também as de 1.000, 1.500, que se cobra 300, 400, 500, 600 reais para reparar. E aí quando eu converso com eles, eles dizem, lá Wanda, é barato, porque eles estão vendo no mundo deles, né? Só que eu digo para vocês, para eles é barato, só que eles não enxergam que dá para fazer mais com outras placas e a gente ganha em volume. Eles lá na indústria, eu digo que eu estava lá na indústria, né? É outro game, não estou criticando, estou comparando só. Ambos são bons, né? Ambos são bons. Mas lá não se fala em reparar 15 placas em um dia. É quase impossível lá. Entendeu? Porque são placas diferentes. Todo dia é uma placa nova, um estudo novo, um entendimento como é que é energia, como é que não vai. Já no nosso mercado, chega de 10 placas do mesmo modelo. Tu vai botar na bancada e vai só moendo o cano, como diria, né? Fazendo acontecer, reparando, entregando. Tem como ter agilidade, porque os efeitos se repetem e por isso a gente ganha volume de reparo, tá? Beleza? Faz um cálculo simples, bota 15 placas a 300 reais. Um dia. É uma diária maravilhosa, cara. Entendeu?
Isso pro cara fazer sozinho. Sozinho. Dá pra fazer, tá? Então é isso. Metodologia para você dar conta. Ouvir, examinar, tratar. Ouvir, examinar, tratar. Método de 3 passos. Então, quando a demanda aumentar, você tem que dar conta utilizando essa metodologia. Beleza?